Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Campeonato Brasileiro sempre reserva surpresas, mas o que aconteceu no último confronto entre Palmeiras e Vasco superou qualquer expectativa. Dentro de sua casa, o time paulista venceu pelo placar de 3-0, impondo uma superioridade técnica clara em campo. No entanto, o que parecia ser apenas mais uma derrota dura para o clube carioca se transformou em um episódio polêmico que movimentou os bastidores do futebol nacional. O grande ponto de virada dessa história aconteceu justamente com um detalhe que passou despercebido pela maioria, mas não pelo presidente do Vasco, Pedrinho. O atacante Vitor Roque, estrela palmeirense, entrou em campo como titular, marcou o gol e foi decisivo na vitória. Porém, havia um problema sério: ele não poderia sequer estar relacionado para a partida. O motivo é simples e amplamente conhecido no regulamento do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque havia acumulado 3 cartões amarelos em jogos anteriores, o que automaticamente gera a suspensão de uma rodada. Dessa forma, a presença do atacante em campo configurava uma infração gravíssima. Mesmo sendo um atleta de destaque, a regra vale para todos, e o Palmeiras, ao escalar Vitor Roque, incorreu em erro que poderia mudar completamente o rumo da partida e, por consequência, da tabela. Foi exatamente esse ponto que Pedrinho, atento como sempre, não deixou passar em branco. Imediatamente após o apito final, mesmo com a derrota cachapante por 3-0, a diretoria do Vasco começou a se movimentar nos bastidores. Pedrinho reuniu advogados e levou ao STJD a denúncia sobre a escalação irregular do atacante. O pedido não demorou a ganhar força. A brecha apontada pelo Vasco foi analisada com atenção, já que se tratava de uma questão objetiva e clara no regulamento. O STJD, ao verificar a procedência da denúncia, acatou o pedido e tomou a decisão de anular a partida, jogando ainda mais lenha na fogueira do Brasileirão. Essa anulação mexeu completamente com os ânimos. Afinal, não é todo dia que um jogo dessa magnitude tem seu resultado desconsiderado. Agora, o tribunal precisa decidir se uma nova partida será marcada ou se os pontos serão entregues diretamente ao Vasco como forma de compensação pela irregularidade. O cenário é incerto, mas o fato é que o Palmeiras se encontra em uma situação delicada. A vitória conquistada em campo foi desfeita por um erro administrativo que, em um clube do porte do Alviverde, soa ainda mais grave e constrangedor. A revolta não ficou restrita aos torcedores. O técnico Abel Ferreira não poupou palavras em sua entrevista coletiva. Visivelmente irritado, o português classificou a situação como vergonhosa, afirmando que é inadmissível que um clube do tamanho do Palmeiras tenha que lidar com esse tipo de problema básico. Abel destacou que, além do trabalho duro no dia a dia, é fundamental que todos no clube estejam atentos aos detalhes fora de campo. Para ele, não se trata apenas de futebol, mas de profissionalismo. O treinador deixou claro que não gostou nada de ver sua equipe envolvida em polêmica tão séria. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também foi impactada pelas declarações do comandante. Conhecida por sua postura firme e protetora em relação ao clube, ela não recebeu bem as críticas públicas de Abel Ferreira. O clima entre os dois, que já tinha momentos de tensão, ganhou novos capítulos. Leila, por sua vez, entende que a falha não deve ser tratada em frente às câmeras, mas sim resolvida internamente, preservando a imagem institucional do clube. Contudo, não há como negar que o vexame se espalhou rapidamente, sendo comentado em todos os cantos do futebol brasileiro. Do lado vascaíno, a sensação é de alívio misturado com esperança. A derrota por 3-0 deixou uma marca dolorida, mas a possibilidade de ver o resultado anulado e ainda ganhar pontos no tribunal trouxe uma virada inesperada no enredo. Pedrinho foi exaltado pelos torcedores por sua agilidade em identificar a irregularidade. As redes sociais, como sempre, explodiram de comentários. Torcedores do Vasco ironizaram a situação, afirmando que em campo pode até ser difícil, mas no tribunal o Vasco é copeiro. Já os palmeirenses demonstraram indignação, alegando que o erro foi pontual e não deveria apagar o desempenho dos jogadores dentro das 4 linhas.
O STJD, agora, está no centro das atenções. Sua decisão final poderá mudar a configuração da tabela e até mesmo influenciar na luta pelo título e pela permanência de alguns clubes. Afinal, 3 pontos podem fazer enorme diferença em um campeonato tão equilibrado. Especialistas em direito esportivo já se manifestaram sobre o caso. A maioria aponta que a anulação era inevitável diante do erro claro. No entanto, há divergências quanto à solução. Alguns acreditam que o mais justo é remarcar o jogo, enquanto outros defendem a entrega dos pontos ao Vasco. Independentemente do desfecho, a situação expõe a necessidade de mais cuidado por parte dos clubes de elite. O futebol moderno exige não apenas técnica e talento, mas também gestão eficiente e atenção máxima aos regulamentos. Abel Ferreira, em meio à sua revolta, reforçou exatamente esse ponto. Para ele, a lição que fica é que o Palmeiras não pode mais cometer erros que coloquem em risco todo o esforço de atletas e comissão técnica. A cobrança, portanto, será ainda mais intensa. A relação entre Abel e Leila, que já oscilava em alguns momentos, pode sofrer mais desgastes. As palavras duras do treinador foram vistas como uma exposição desnecessária, e a presidente, que sempre defende a instituição, não escondeu seu descontentamento. Enquanto isso, o Vasco aproveita o momento para transformar uma derrota em um capítulo de resiliência e inteligência administrativa. Para os torcedores cruzmaltinos, Pedrinho demonstrou mais uma vez que está atento e disposto a lutar por cada detalhe que possa favorecer o clube. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. A situação gera debates até entre rivais. Torcedores de outros clubes acompanham com interesse, muitos criticando o Palmeiras pela falta de atenção e outros elogiando o Vasco pela postura combativa. É o tipo de caso que vai além das 4 linhas e vira assunto de mesa redonda. O clima nos bastidores é de expectativa. Jogadores, torcedores e dirigentes aguardam ansiosos pela decisão final do tribunal, que pode escrever um novo capítulo na já conturbada história do Brasileirão. O Palmeiras, acostumado a ser exemplo de organização, vê-se em uma posição desconfortável. A imagem de clube modelo foi arranhada por uma falha que, em teoria, seria facilmente evitável com um mínimo de atenção. No Vasco, a anulação serviu como um sopro de esperança em meio a uma temporada de altos e baixos. O clube, que luta para se manter competitivo, encontra no episódio um combustível para motivar o elenco e a torcida. Não há dúvidas de que o episódio ficará marcado na história recente do campeonato. Situações como essa são raras, mas quando acontecem, provocam impacto profundo em todos os envolvidos. Enquanto a decisão não sai, os debates se intensificam. Há quem defenda que o Palmeiras deveria perder os pontos como punição exemplar, reforçando a importância do cumprimento das regras. Outros pedem cautela, afirmando que o mais equilibrado é remarcar a partida. Para os atletas, a situação é especialmente difícil. Aqueles que se dedicaram em campo para conquistar a vitória veem seu esforço jogado no lixo por um erro que não foi deles. Já os vascaínos sonham com a chance de reverter o placar dentro das 4 linhas em um possível novo jogo. A CBF também acompanha de perto os acontecimentos. O órgão máximo do futebol nacional sabe que precisa reforçar a importância da fiscalização e do cumprimento das normas, evitando que episódios semelhantes se repitam. A repercussão internacional não tardou a surgir. Veículos esportivos de outros países noticiaram o caso, destacando como um clube do tamanho do Palmeiras pôde cometer uma falha tão primária. O episódio se tornou uma espécie de mancha na imagem do futebol brasileiro. Abel Ferreira, apesar da irritação, tem o desafio de reorganizar o elenco e mantê-lo focado. A pressão por resultados continua, e o treinador precisa lidar com as consequências sem deixar que a polêmica atrapalhe o rendimento dentro de campo. Leila Pereira, por sua vez, terá que administrar a crise política e midiática. A presidente sabe que o episódio pode ser explorado por opositores e que precisará agir rápido para restaurar a credibilidade da gestão. No fim, o que era apenas um jogo válido pelo Brasileirão se transformou em uma novela repleta de tensão, acusações e expectativas. Vasco e Palmeiras seguem aguardando o próximo capítulo dessa trama.
A torcida vascaína, empolgada, já trata Pedrinho como herói do episódio, enquanto a torcida palmeirense busca explicações e responsabilidades para entender como tudo aconteceu. O futebol, mais uma vez, prova que vai muito além das quatro linhas. Regras, bastidores e decisões jurídicas podem mudar completamente o rumo de uma competição. A verdade é que o Brasileirão 2025 ficará marcado por essa anulação histórica. Poucos imaginavam que uma simples escalação irregular pudesse gerar tamanha reviravolta. Agora, cabe ao STJD decidir se haverá uma nova partida ou se o Vasco herdará os pontos. Seja qual for o resultado, a polêmica já entrou para a história. E, enquanto isso, a rivalidade entre Palmeiras e Vasco ganha mais um capítulo para ser lembrado por muitos anos. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!